E aí galera, Portes Trader na área. Olha só, vamos começar aqui com o nosso 8º episódio da série Analista, uma série que é voltada a mostrar para você como usar análise gráfica profissional para que os seus resultados no mercado possam melhorar cada dia mais. Então olha só, dessa vez eu vou mostrar uma coisa diferente aqui para vocês, com base também no método 4 passos da continuidade 4PC. Eu estava falando sobre gaps, e principalmente no mini índice, onde praticamente todos os dias abrem gap, né? E a teoria por trás de um gap, teoricamente, quando o mercado abre, por exemplo, em um gap de alta, isso significa que a força é compradora, certo? Se tivesse um noticiário, por exemplo, se fosse o Jornal Nacional, já na abertura do mercado já estaria falando, a bolsa de valores está em alta hoje. Mas na verdade recém abriu o mercado e está recém nos primeiros candles, e não significa realmente que a força compradora esteja fazendo o mercado abrir em gap de alta. Alguma coisa aconteceu que abriu em alta, porém isso não significa que vai continuar subindo. Então operar gaps em um ativo que abre praticamente todo dia em gap é extremamente eficiente e lucrativo para você quando você sabe como operar isso da forma certa. Eu vou mostrar nessa aula para você. Mas antes disso eu quero dar um recado. Amanhã é o último dia para você adquirir o manual do trader na promoção Black Friday por R$ 297. Você também pode parcelar em 12 vezes de R$ 29,82, e olha, sinceramente, isso dá 99 centavos por dia, e eu posso garantir para você que os resultados são muito maiores do que 99 centavos por dia. Só para você ter uma noção, eu tenho alunos que chegaram a ganhar R$ 1.627 em um único dia, tem outros alunos que recuperaram o investimento em uma hora, em um dia, em 2 dias. Realmente o manual do trader é o que o nome sugere, é um manual para você operar em alto nível e saber exatamente como ler o mercado, como ler um gráfico, como um trader profissional. São vários métodos extremamente lucrativos, praticamente todos eles inéditos no Brasil, principalmente o método força e o método impulsão, onde você vai aprender a usar essas duas formas de operar o mercado de uma forma muito prática, que realmente é muito lucrativa, e você pode ver que realmente os alunos começam a ter mais resultados e uma desenvoltura melhor. Então até amanhã, 10 de março, você vai poder adquirir o manual do trader por R$ 297, que é o valor promocional. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 29,82, ou você pode fazer à vista por R$ 297. Além disso, você também vai receber de bônus o e-book SR, que vai mostrar para você análise técnica profissional para que os seus lucros com base no manual do trader sejam ainda maiores. E além disso, você também vai receber 3 horas de consultoria comigo, para mim poder estar ao vivo com você e realmente tirar todas as suas dúvidas com relação ao mercado e a sua forma de operação melhorar muito mais. Então, se você gosta das minhas aulas aqui no YouTube, se você está gostando dessas aulas que eu estou trazendo para você, se você me acompanha no meu site ou no meu Facebook, na minha página, e você gosta da minha didática, eu tenho certeza que você vai adorar as consultorias comigo, onde vai estar eu e você ao vivo, e eu te tirando todas as suas dúvidas e mostrando realmente como operar da forma certa. Pelo mesmo preço, R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,82. Simplesmente um valor simbólico, 99 centavos por dia. Se você está operando mini índice, isso dá 5 pontos por dia, ou seja, é a variação mínima do índice. Se você opera dólar, é meio ponto no dólar. Então realmente é muito lucrativo, e os resultados que os alunos têm com base no manual do trader são muito altos e muito bons mesmo. Então até amanhã, garante o seu manual do trader, e vamos continuar aqui então com a aula onde eu estou mostrando sobre gaps. O principal então é, como eu já falei, se a gente está no mercado e a gente abre de repente um gap de alta lá em cima, isso não significa que o mercado vai continuar subindo durante o dia, não significa que vai ter uma tendência de alta bem definida durante o dia. O que acontece na maioria das vezes, que é o que todo trader deve se preparar logo na abertura do mercado, é justamente um ataque contrário à abertura do gap. O que isso significa? Significa que se a gente está em um mercado que abre em gap de alta, a primeira coisa que a gente tem que estar aguardando na abertura do mercado é uma resposta da ponta vendedora em tentar fechar o gap. E se você analisa, por exemplo, o índice, que é um ativo que abre todo dia em gap praticamente, você vai ver que isso sempre, ou pelo menos uns 90% das vezes acontece. A gente abre um gap de alta, e o primeiro resultado, a primeira resposta dos compradores é ver os vendedores tentar fechar aquele gap. Então, por exemplo, aqui embaixo, e o lado contrário é a mesma coisa, né? Então, digamos, fazer o outro lado aqui. Se a gente está em um mercado que abre em gap de queda lá embaixo, normalmente, na maioria das vezes, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a ponta compradora tentar fechar o gap para depois continuar.
Então, quando você sabe disso, você vai estar com, digamos, um pé atrás e já preparado na abertura do mercado, abrindo em gap, para saber que nem sempre aquela lá vai representar uma força. Então, por exemplo, aqui nesse dia, tá 9 de março, a gente abriu em gap de queda, certo? Abriu em gap de queda, fechou aqui, abriu aqui embaixo. Qual que é a primeira coisa que acontece? Resposta compradora direto para nível de resistência do dia anterior, direto para o nível de resistência, e daí operação de venda com base no fundo anterior. Sempre que você vender uma operação em um trade, o seu alvo tem que ir sempre nos fundos, principalmente se você estiver fazendo scalper. E sempre que você comprar em alguma operação, o seu alvo é sempre nos topos. Claro que existem formas de definir alvos mais avançadas, mas a gente está aqui para simplificar, né? Então, se você comprou, joga o seu alvo no topo. Se você vendeu, joga o seu alvo no fundo. E você vai ver que várias vezes isso acontece. Deixa eu dar um zoom maior aqui. A gente percebe que aqui abriu em gap de queda, certo? Caiu, abriu caindo já. A primeira coisa que acontece, resposta compradora, a gente sobe. A gente percebe aqui atrás de novo, no dia anterior, abriu em gap de queda de novo, abriu aqui embaixo, primeira resposta, a gente sobe de novo. Praticamente o mesmo setup, praticamente a mesma coisa, percebe? Nível de resistência, voltou exatamente lá e operação de venda em direção ao fundo. Aqui no dia de hoje, exatamente a mesma coisa. Abriu em gap de queda, subiu direto para o nível de resistência, depois desceu de novo. Se a gente voltar vários dias, você vai ver que normalmente sempre acontece isso. Aqui abriu em gap de alta, você pensa, a gente estava em um fundo duplo, vamos continuar subindo. Não, abriu em gap de alta, primeira coisa que acontece, resposta vendedora para tentar fechar o gap. Aqui abriu em gap de queda, primeira coisa que acontece, resposta compradora para tentar fechar o gap. Então, é muito importante você não ficar aqui de novo. Abriu um gap de alta, subiu um pouquinho, despencou. Abriu um gap de alta, fecharam um gap e ficaram enrolando de novo. Então é muito importante não apenas ver que o mercado abriu um gap de alta, ficar olhando para aquele número positivo, mais 0,5% no dia, na abertura do mercado você já compra. Não, sempre faça análise gráfica para que você veja quem que realmente está com a força naquele momento do gráfico, para que você possa ir sempre a favor desses movimentos e aumentar a sua chance de sucesso. Você não está aqui para fazer aposta, porque o lugar de apostador é em Las Vegas, em cassino. Aqui é coisa séria, é responsabilidade e você está mexendo com o seu dinheiro. Então você precisa ter responsabilidade nas suas operações, você precisa realmente dominar o mercado para que você possa operar com tranquilidade e sabendo o que você está fazendo. Aqui de novo, abriu um gap de queda, a primeira coisa que acontece, a gente sobe. Abriu um gap de queda, a gente sobe para fechar o gap. Então, na maioria das vezes isso vai acontecer, uma resposta contrária ao gap. E com base nisso, você vai encontrar 4 passos da continuidade, que é aquele setup que eu estou mostrando nas aulas anteriores, muito mais fácil. Porque o 4 passos da continuidade é justamente para a continuidade do movimento após esses tipos de fraquezas de um lado para o outro. Então, quando a gente está em um mercado de alta, a gente vai ter os fundos mais altos e o topo sendo rompido pelo candle de força. Stop logo abaixo, alvo nos topos. Quando a gente está em um mercado em queda, a gente vai ter os fundos mais baixos, os topos mais baixos e o fundo sendo rompido pelo candle de força. Stop logo acima, alvo nos fundos mais próximos. E quando você vê esse tipo de configuração no gráfico, que é a base aqui da série analista que eu estou trazendo para vocês, vocês vão ver que realmente gera muitos resultados. Só 4 passos, você vai ver aqui fundo mais alto, topo sendo rompido pelo candle de força, mesmo setup. Aqui a gente tem o fundo mais alto e esse topo sendo rompido. Não, esse topo nem foi rompido pelo candle de força. Esse aqui não aconteceu, mas poderia quase ter acontecido se esse candle tivesse sido um pouquinho maior, tivesse rompido esse topo aqui. Aqui a gente tem o fundo mais alto e aqui sim, perfeito, sendo rompido no candle de força, continuidade de movimento até o final do dia, aqui esse gráfico de 15 minutos a gente ficou o dia inteiro subindo por conta do 4PC. Né? A gente percebe que é exatamente o mesmo setup que eu estou falando, com o candle de força rompendo o topo. Então, 4PC em continuidade aqui com os episódios anteriores é muito lucrativo para você usar tanto no dólar quanto no índice. Quem está me perguntando qual o tempo gráfico que você usa o 4PC é M1, M2 e M5. Sempre usando esses tempos gráficos porque são os melhores para você usar esse setup. Aqui eu estou usando o M15, que é o gráfico âncora, porém também é lucrativo aqui, mas eu prefiro usar no M1, M2 e M5, que é mais lucrativo. Então, esse episódio de hoje eu falei um pouco mais sobre o gap, principalmente no índice, que acontece praticamente todo dia, e dando uma ênfase maior aqui no 4PC também. Olha só, amanhã acaba essa promoção do Manual do Trader 297,
ou 12 vezes de R$ 29,82. Você vai receber de bônus o e-book SR, análise técnica profissional para você melhorar os seus resultados e, além disso, mais 3 horas de consultoria ao vivo comigo para me tirar todas as suas dúvidas e realmente consolidar o conteúdo com você. Vale muito a pena, é Black Friday, então realmente vai acabar amanhã, vai acabar a promoção. Então, se eu fosse você, corria no site agora e garantia o seu Manual do Trader. www.manualdotrader.com/297. Lá tem mais detalhes para você garantir o seu. Espero que você tenha gostado dessa aula, série analista, episódio número 8. Deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui embaixo e vamos que vamos para os gains no mercado. Abração!